deixar na terra minha bandeira de rei. Não quero estar tão certo, mas o que posso fazer? Continuar dançando, a onda é continuar. Bater os pés nessa dança, vamos nos ritmar. Aqueça a felicidade movendo o seu coração. Faça bater mais forte a vida. Mova seu corpo agora. Esqueça o que já foi, não volta é nada demais. Faça vibrar a alegria na vida. Mova-se, vamos dançar. Hey! A nossa terra é de reis e rainhas. Eu sou um velho guerreiro. Eu vim marcar território da fé. Vem! A nossa guerra é de dor e feridas. Eu sou um sábio menino leão. Eu vim trazer a nova era da paz. Eu vou deixar na terra minha bandeira de rei. Não quero estar tão certo, mas o que posso fazer? Continuar dançando, a onda é continuar. Bater os pés nessa dança, vamos nos ritmar. Aqueça a felicidade movendo o seu coração. Faça bater mais forte a vida. Mova seu corpo agora. Esqueça o que já foi, não falta é nada demais. Faça vibrar a alegria na vida. Boa-se, vamos dançar. Hey! A nossa terra é de reis e rainhas. Eu sou um velho guerreiro. Eu vim marcar território da fé. Vem! A nossa guerra é de dor e feridas. Eu sou um sábio menino leão. Eu vim trazer a nova era da paz. E se os alicerces do seu futuro fossem de algoritmos? É assim que um engenheiro de software constrói a própria carreira. Com a graduação à distância em Engenharia de Software da Unicesumar, você garante seu lugar no mercado superaquecido da tecnologia e inovação. Estudando à distância, você vai aprender a criar, desenvolver e testar softwares desde a programação básica até a construção de sistemas complexos. Durante o curso, você dominará linguagens de programação como C e Java e entenderá conceitos fundamentais de algoritmos e estrutura de dados. Com aulas e atividades 100% online, você utilizará recursos em tempo real para aprender lógica de programação com a mão na massa, realidade aumentada para desenvolver aplicações imersivas, inteligência artificial para criar soluções inovadoras e robótica para explorar o mundo dos circuitos digitais. Em 4 anos, com um diploma em mãos, você será o profissional que as grandes empresas e startups procuram, com possibilidade de trabalhar home office e receber ótimos salários. Então não perca tempo, matricule-se na graduação EAD em Engenharia de Software da Unicesumar e comece a programar o seu futuro agora. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua.
Olá, 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 muito boa tarde a todos, a todas. Estamos no ar para mais uma das nossas entrevistas aqui em Sabe Caxias News, na nossa programação constante de geração de entretenimentos, conteúdos e utilidades públicas, é claro, aqui também para você. Lembrando que .com.br, aonde você nos encontra, não é? Para muitas outras possibilidades de informações e também, é claro, por toda a plataforma, como sempre temos dito. Nossa pauta deste recorte, desta entrevista, é utilidade pública, é claro, porque nós temos aqui uma inclusão digital e cidadania na terceira idade como oportunidade aqui na Unicesumar, onde nós estamos sediados, e também vamos falar sobre outras possibilidades de cursos de inclusão social, enfim, não é? Que a Mão Amiga promove, sempre capitaneada, é claro, né, pela força, pelo carisma do nosso amigo querido, o Frei Jaime Bétega. A Mônica Konzen está aqui conosco, ela é coordenadora dos cursos de capacitação profissional e inclusão social do Mão Amiga, e ela vai falar sobre, né, este projeto que já está funcionante aqui na Unicesumar e também sobre projetos outros do Mão Amiga. Trago ela para a tela aqui, deixa eu dar um alô para ela. Mônica, seja bem-vinda ao Teoria de Tudo, ao Sabe Caxias, boa tarde. Boa tarde, Miguel, boa tarde a todos que nos escutam, é um prazer enorme estar aqui. Nós vamos compartilhar algumas ideias e algumas possibilidades essa tarde. Com certeza é sempre um público muito querido que nos ouve. Legal. Conta um pouquinho, antes de falarmos do curso, como funciona essa coordenação ao qual, né, tu lideras no Mão Amiga, né, de capacitação profissional e inclusão, por favor. Certo. Nosso propósito junto ao Mão Amiga é estarmos promovendo cursos que capacitem profissionalmente pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, pessoas que estão em busca de trabalho, e também incluir socialmente pessoas que possam não se sentir pertencendo à sociedade. Então, a nossa busca são por pessoas idosas, por mulheres, às vezes, que têm dificuldades de entrosamento social, crianças, jovens, mais voltadas a jovens também nós estamos buscando. E a nossa função dentro da coordenação é buscar recursos para que esses cursos aconteçam, professores voluntários, instrutores, locais onde eles possam ser realizados e, claro, depois a gente divulga e com a divulgação a seleção acontece muito tranquilamente e depois, então, nós colocamos em prática os cursos. Geralmente nós temos 2, 3, 4 cursos na semana acontecendo e a gente vai acompanhando como coordenação também todos esses cursos. Onde eles acontecem, a gente está junto. Sim. Isso é muito legal, né? E tem uma vital importância, não é, de recuperação social. Gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, por gentileza, Mônica. Sim, lembrando também que todo o nosso projeto, ele também vem com um apoio muito forte da Fundação Marco Polo e com parcerias como a Unicesumar e outras instituições de ensino e outros locais que nos favorecem salas para que a gente possa fazer acontecer isso tudo. Nós pensamos sempre as pessoas como sujeitos, elas não são números. E quando uma pessoa é sujeito, ela precisa se sentir pertencente, ela precisa ter um vínculo. E esse é o nosso propósito muito forte com os cursos que promovem a inclusão social. Hoje nós temos, além do curso de inclusão para pessoas idosas, que é um pouquinho o foco que a gente vai conversar daqui a pouco, também nós estamos buscando recursos, principalmente humanos, para fazermos um curso de língua portuguesa para pessoas estrangeiras. Porque hoje nós percebemos que todos os outros cursos, tanto de inclusão de pessoas idosas, de informática básica, de costura, há muita procura por parte das pessoas que vêm da Venezuela. E a dificuldade, às vezes, é a comunicação com eles. Uhum. E eles mesmos nos reportam. Eles têm, junto com a Prefeitura de Caxias, cursos sim, mas eles sentem necessidade de mais. E esse mais é um pouquinho que a gente está buscando parceria com instrutores e professores para que eles se sintam pertencendo. Então, nós olhamos a pessoa como um sujeito, com possibilidades, como quem pode ajudar a fazer uma diferença no lugar onde ela está. Dentro da própria casa, às vezes começando. Nós já tivemos curso de limpeza em que as pessoas que participaram, o maior ganho foi elas se sentirem
realmente pertencendo a uma comunidade. Uhum. Que o trabalho delas é tão importante quanto de qualquer outro. E esta constatação pessoal, quando a pessoa faz esta constatação, ela torna a pessoa entusiasta pelo que ela faz. Ela inclui, ela se sente pertencente. E aí esse pertencimento muda, né? Naturalmente, né? Como já diz o próprio termo, né? De pertencer a uma sociedade dentro de uma ordem, né, de uma inclusão real, né? Porque até há uma série de outros fatores, né, que afetam, por exemplo, no caso dos venezuelanos, não é? Sair do teu país, enfrentar a distância que é, né? Porque chegarem até o sul, né? A Venezuela lá do outro lado né, da América, né, do Sul, enfim, esse fluxo continua grande aqui para a cidade, né? Muito grande. Sim, nós temos pessoas que estão nos nossos cursos, tem pessoas que já estão há 6 anos, 5 anos. Essa semana nós recebemos uma pessoa que está aqui há 5 meses. Então, muito recente. E eles buscam trabalho. Também a gente está conhecendo jovens da Venezuela que estão aqui. Famílias inteiras dos jovens inseridos no mercado de trabalho, buscando oportunidades. Então, nós temos um público muito, muito especial, assim. E eles estão participando dos cursos de preparação, de inclusão, mas o olhar para eles com esse olhar das necessidades deles realmente é um diferencial que a gente está buscando. Em alguns casos eles são até bastante especializados, né? Mas não tem validação de diploma, né? De conhecimento, né? Eles vêm com uma vontade muito bonita de querer participar do que acontece na cidade, de se sentirem... E eles são muito felizes aqui. E é bonito também que nesses cursos que nós promovemos, o próprio curso se torna uma fonte de inclusão. Sim. Porque os outros alunos do curso, eles acabam ajudando-os, reconhecendo-os como participantes daquele momento. Nós não temos diferenças e o próprio curso gera a inclusão deles. O que eu achei interessante nesse caso, né, apesar não, o bom que Caxias é acolhedora, o Brasil como um todo, né, são raros os locais que não são. Eu não vou citar o nome, mas positivamente falando, uma grande rede de mercados da cidade contratou várias pessoas da mesma origem, né? Então entre eles têm uma comunicabilidade boa. Isso facilita inclusive a eficiência de alguns setores desse mercado, né? Sim, muito bom. É inteligente de quem contrata, né? Eles têm uma comunidade muito forte entre eles, mas Sim. ao mesmo tempo eu percebo essa abertura das pessoas daqui, de acolhê-los e de torná-los participantes. Então a gente, por exemplo, nós temos o curso de capacitação, de inclusão social na área do smartphone, que é um dos cursos mais fortes que a gente tem hoje aqui na Unicesumar também, e eles veem, e os celulares deles, os smartphones deles têm outro idioma, então nós precisamos também nos adaptar para ensiná-los com o idioma que eles nos apresentam. Sim. Então gera esse pertencimento mútuo, tanto nós como eles, cria uma rede bem bonita. Que legal. Vamos falar então, né, já que citaste a Unicesumar também, neste curso, né, eu vou colocar aqui a imagem para que a gente possa, deixa eu botar ela aqui, o serviço, né, do curso que acontece, já começaram as inscrições ontem, na verdade, mas é possível ainda se inscrever, enfim, como é que funciona? Aqui é para pessoas, né, da melhor idade, não se fala mais terceira idade, me atualiza, por favor, Mônica. Nós usamos o termo pessoas idosas. Pessoas idosas. A partir de 60 anos, pessoas idosas. Esse é o termo que estamos usando hoje, né, referência a pessoas. Então, na verdade, nós estamos com o terceiro grupo já. Nós tivemos um grupo em março, até o final de abril, são 7 aulas. Todas acontecem aqui na Unicesumar, com uma parceria muito especial. Eles se sentem muito bem acolhidos, uma sala com uma estrutura bacana, sala de aula, com data show, então a professora, a instrutora consegue usar toda essa tecnologia a favor. Nós usamos a rede Wi-Fi da Unicesumar, que nos cede gentilmente, e nós usamos o termo inclusão digital, mas muito mais como uma forma de chamá-los, porque é aprender a lidar com o celular. O que nós queremos passar para eles? Que eles não caiam, não sejam lesados por nenhuma fake news, por nenhum golpe, e eles se sintam seguros. Então, nosso terceiro grupo começou ontem, sim, ainda temos vaga. Nós tivemos na primeira aula sempre uma abertura, uma conversa muito franca de como vai acontecer,
E a partir da segunda aula, então, já entramos em assuntos técnicos. Eles aprendem a manusear, a configurar muitas possibilidades nos próprios smartphones que garantem uma segurança melhor para eles. Uhum. E eles ficam muito surpresos de descobrir que eles podem fazer. Porque nós ouvimos em cada um dos 3 grupos a referência é igual. Eu tenho medo de mexer no celular. Sim. E eles têm uma razão e é um medo saudável. Então, Claro. nós procuramos deixá-los mais seguros com o uso de uma ferramenta que eles têm na mão. E tentamos fazer com que eles também entendam que esta ferramenta, o celular, não pode também substituir as relações deles com as famílias, que é um risco muito grande hoje Bem entre grande. eles. É. Então, até é muito interessante que eles dizem assim, eu vim fazer o curso porque eu quero aprender, porque na minha família, meus netos, meus filhos, ninguém tem paciência. Eles dizem, te vira, eu não tenho paciência. Ou pegam o celular da minha mão e fazem e eu quero aprender. Então, Sim. aqui eles têm essa autonomia de aprender conosco. Todas as aulas são práticas, eles mexem no próprio celular, a gente então vai ensinando a manusear o que eles têm na mão, o seu próprio celular. E nós tínhamos uma proposta desde o primeiro grupo. Nós fizemos um layout das aulas, um programa, Uhum. e nós vamos passar este conteúdo. O que Uhum. aconteceu? Nós chegamos com 10 alunos, 15 alunos que temos, e são 15 celulares diferentes. Sim. Então, nós precisamos ser sempre 2 pessoas instrutoras para que a gente possa acompanhar pessoalmente cada um na dificuldade no seu smartphone. Uhum. Isso tem sido muito, muito valioso, essa experiência, muito valiosa. E passa também acaba sendo cognitivo, né, o encontro dos idosos, né, das pessoas idosas, né? Sim, eles acabam. É muito interessante. Nós olhamos muito particularmente cada um. Então, nós temos um polígrafo que nós entregamos para eles. Na segunda aula, eles vão acompanhando. Nós cuidamos. Alguns têm dificuldade visual, então a gente dá um polígrafo, um manual que tenha letras maiores, uma fonte maior. Todo esse cuidado torna eles realmente se sentindo pertencentes, importantes naquele momento. Claro. E entre eles também eles vão estabelecendo relações muito bacanas. Isso. E no fim eles já se tornaram amigos e já celebram e a gente entrega certificado ao final. Legal. Então é um processo de construção muito mais de se sentir capaz e pertencente, porque eles não vão aprender tudo que um celular ou um smartphone oferece. Né? Ninguém. Não, mas só um técnico, né? Ainda isso. Assim. Mas só a capacidade deles se sentirem, terem domínio sobre o celular, de não se sentirem medrosos, de saberem que eles podem, que eles têm condições de discernir ou de definir o que é seguro e o que não é seguro, já é de muita valia. E esfregar para os netos, olha aqui, ó, não quero, né? Agora tu que vai ter que me pedir, né? Isso aí. Eles dizem, agora eu vou ensinar isso para os meus netos. E claro, a gente tem muita preocupação, sim, com as fake news, né? Não é mais o conto do bilhete, o velho e bom. As pessoas, sem sair de casa, podem perder todo o dinheiro no banco, né? Com facilidade incrível, né? Basta ver o que tivemos aí no INSS agora, recentemente, né? Isso e também a questão das compras. Então, eles têm muitas dúvidas. Muitos deles já foram lesados por comprarem de sites sites falsos. Através de redes sociais, entra numa loja. E não recebe nunca. Aí a gente acompanha, vê o histórico, aquela loja não existe, e a gente constata, infelizmente, que foi lesionado. Foi enganado. Mas conversando em grupo, eles percebem que eles não são os únicos. E nós também procuramos bastante mídias em que a gente possa divulgar para eles. Então, tem muitos canais legais na internet que nós usamos para eles divulgarem também para as famílias. Tipo, Reclame Aqui, por exemplo. Não, são canais de segurança. Canais de YouTube que ensinam. Por legal. exemplo, essa última turma ali ficou muito encantada com um canal no YouTube em que ele explica por que não falar naquelas ligações que todo mundo fica em silêncio. O que significam aqueles 3 segundos, o que pode fazer isso com a pessoa. Então a gente está instruindo eles com as coisas reais que estão acontecendo no dia a dia. Isso é importante. Já aconteceu de eu receber ligações, por exemplo, e que eles devem receber também, e aí a gravação pergunta, diz só 2 ou 3 primeiros números do teu CPF, que é público, muita gente descobre com facilidade, né?
você pede para confirmar, né? Isso. E aí ainda dizem, esta ligação está sendo gravada, porque aí grava, vale como prova, né? Isso. Para fazer algum empréstimo, às vezes até, né? A gente tem orientado eles muito com isso. Esse é um dos nossos principais objetivos, Sim. que eles se sintam realmente seguros do que estão fazendo, para que evitemos que eles se sentem muito mal com isso também, né, Miguel? A gente, Com certeza. quando acontece isso com uma pessoa, às vezes ela tem vergonha de se expor, e aí nesse grupo, muitas vezes eles percebem que já aconteceu com vários. E não somente idosos. Qualquer pessoa pode cair num golpe malicioso, porque eles são muito inteligentes, né? Os Sim. hackers, por exemplo, os ladrões digitais Sim. de hoje em dia, né? Sim, muito. Isso a gente fala para eles e coloca exemplos da Sim. gente mesmo, de pessoas conhecidas ao nosso redor que são mais jovens, para dizer que não é porque eles são pessoas idosas, não é essa a condição. Muitas pessoas caem, mas deles conseguirem definir isso mais facilmente. As fake news também, de espalhar notícias que não são Sim. verdadeiras. Então a gente procura mostrar para eles os canais mais assertivos. Essa semana ainda a Fundação Anchieta de São Paulo, né, que tem a TV Cultura, divulgou uma nota que pessoas usando inteligência artificial, criando programas falsos, tipo Roda Viva, para vender produtos falsos que não existem, né, para pegar o dinheiro, evidentemente, mas com entrevistados, usando a marca, veja, né, e como se fosse. Então você pega uma pessoa de credibilidade, coloca falsamente numa entrevista, né, direcionando para a compra de determinado produto. Já foi denunciado também no Fantástico recentemente de pessoas que contratam atores para vender esses produtos de saúde, né? Principalmente, né, pessoas que não têm conhecimento, né, de vitalidade, de força, tudo falso, né? Então tem que ter cuidado, né, Mônica? Isso, e a gente tem um carinho especial para conduzir, que eles descubram e consigam diferenciar realmente isso. Porque a persuasão de quem quer fazer alguma malícia com eles é intensa, e ela é forte. Tem que alertá-los, mas de uma maneira sadia, sem os medos, capacitando eles se sentindo capazes de definir o que é certo e o que é errado. Legal. Quem quiser participar, então, como é que faz? Como é que faz? Na próxima segunda-feira, nós estamos, então, com esse grupo, com mais algumas vagas, pessoas a partir de 60 anos. Gratuito? Gratuito, sim. Até aqui na Unicesumar. A gente espera todo mundo na recepção e vai juntos até a sala, das 14 às 15h30. É 1h30, uma aula muito legal, então são 7 encontros. O que a gente pede quando a pessoa vem a primeira vez? Que ela se comprometa a participar de todo o processo. Claro, temos aí uma situação de alguma doença, de alguma situação de emergência, mas que ela possa participar desses 7 encontros, que são 7 aulas, e que ela possa participar muito comprometidamente. Então a gente sempre pede, quando começa, que termine conosco, para que entenda o processo todo, né? Então, não foi colocado o telefone de propósito. Como? Esse telefone que aparece no flyer pode ser divulgado, sim. Pode, mas aqui parece só 54. Então vamos ver. Mas não tem problema, a gente pode convidá-los a vir, né, através, eu vou botar o telefone na tela aqui, curso Inclusão Digital e Cidadania na Terceira Idade, iniciou, né, já, mas você pode vir na próxima segunda-feira, termina no dia 26, pode falar, Mônica. Não, eu só ia dizer que o flyer está errado, que esse que nós começamos ali é 8 de maio, a data está incorreta. Na verdade, bom. Esse nós começamos dia... Tá legal. Então depois a gente corrige, pode ser, Miguel? Sim, sem problema. Não, aqui a gente porque o pessoal já vai ver que já passou, né? Depois eu coloco na legenda aqui, tá tudo certo. Então, lembrando, claro, é 8 de junho, né? Isso, 8 de junho até 20 de julho, nós vamos com esse. Tá legal. Mônica, o que mais podemos falar sobre uma amiga, sobre cursos, que pode citar? Sim, aqui na Unicesumar, então, nós estamos também com... abrindo, são 2 dias que a gente tem, na segunda e na sexta. O grupo da sexta-feira de pessoas idosas já está fechado, já está com a 4ª aula, então começamos na segunda. Nós também começaremos amanhã, no banco, junto com o Banco do Vestuário, no Centro de Capacitação e Comércio, um curso de costura, que é um projeto muito bacana,
que nós vamos ensinar 8 mulheres a costurar pijamas. E no decorrer de 30 horas de aula, nós vamos aprender a costurar junto com 4 pessoas voluntárias, 4 professoras e instrutoras voluntárias, e nós aprenderemos e costuraremos 125 pijamas adultos que serão destinados às pessoas idosas que moram no Recanto da Compaixão. Que legal. Então, a pessoa que vai aprender para fazer um bem. Sim. E claro, a gente capacita ela para que depois ela possa também fazer as suas costuras em casa, ter a sua renda. Sim. Mas o foco é costurar pijamas para atender uma demanda que nós temos ensinando. Nós também temos cursos de informática básica acontecendo. Nós teremos então o curso de língua portuguesa para estrangeiros, que deverá acontecer já a partir da próxima semana. Estamos com os professores entrando em alinhamento de horário e cronograma. Legal. Então, todos os professores são voluntários, isso também é legal. Informática básica acontece também em outro espaço aqui na cidade, mas também temos professores voluntários. Então, vamos ter um de informática básica para pessoas da terceira idade, pessoas idosas, porque é um enfoque diferente do que para quem busca trabalho, oportunidade de trabalho, informática básica. Temos previsto para julho um curso de jardinagem, para pessoas que queiram aprender a cultivar jardins, fazer trabalhos de jardim, porque a gente capacita para criar uma renda, para ter oportunidade de uma renda, né? Que bom. E para concluir, então, quem quiser saber, no geral, como contata a coordenação de cursos do Mão Amiga, né, para ter essa informação, por gentileza, Mônica. Sim, eu vou só pesquisar o número do curso da coordenação aqui, que a gente não sabe decor mais, né? Não, claro, hoje em dia a gente só clica, né? Ou na rede social também, né? Sim, na rede social tem o Instagram, e também nós temos então o WhatsApp, 54 991 57 e a gente vai trocando ideias e vai dando mais informações que as pessoas nos pedem. Muito obrigado pela tua presença, muito esclarecedora, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Miguel, prazer estar aqui. Muito obrigado. Teoria de Tudo segue por aqui, trazendo, né, para você informações também importantes, voluntárias, necessárias. Hoje nós falamos aqui sobre essa questão toda relacionada a esse trabalho do Mão Amiga, que é sempre muito interessante. Nós já voltamos, fique conosco. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa. O Cursão Mais Garra é a curadoria que você precisa para o seu próximo estágio na vida. O primeiro pré-vestibular do Rio Grande do Sul. Mais de 50 anos de experiência. Pioneiro em transformar sonhos em aprovações. Equipe formada por professores experientes comprometidos com resultados reais. Há décadas atuando na preparação de estudantes para vestibulares e Enem, com metodologia consolidada, equipe experiente e acompanhamento pedagógico. O Cursão oferece diferentes modalidades de curso, pensadas para atender objetivos, rotinas e fases distintas de estudo. Saiba mais sobre nossos cursos e escolha a modalidade que melhor se encaixe na sua jornada de estudos. Acesse nosso Instagram, @Cursão Garra Pré-Vestibular. Nosso WhatsApp 54-9366-1277. Estamos na Rua Coronel Flores, 749 em São Pelegrino. Venha nos visitar. Cursão Mais Garra, o próximo aprovado pode ser você. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para a sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Você sente cansaço constante, estresse ou falta de energia no dia a dia?
Conheça o trabalho de Alexandre Valença, naturopata, especialista em saúde com métodos naturais. Um cuidado completo para equilibrar corpo e mente, prevenir doenças e melhorar sua qualidade de vida. Com uma abordagem integrativa, você conquista mais energia, bem-estar e vitalidade de forma natural. Agende sua consulta agora mesmo pelo WhatsApp 54 9844 67155. Alexandre Valença, saúde com métodos naturais. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na Avenida Brilhando. CPR Rodas e Pneus. E não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na Avenida Brilhando. CPR Rodas e Pneus. E não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Depois do primeiro tapa, ele prometeu mudar. Ele começou escolhendo as minhas roupas e depois as minhas amizades. Ele só perde a cabeça quando bebe. Ela não disse mais nada. Quem vê os sinais não pode esperar o fim para denunciar. Ligue 190. Isso não é amor. Associação Rio-Grandense de Imprensa. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Por dentro da bola. Olá, 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 boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, boa semana para todos nós que estamos avançando, né, todos os dias com a velocidade do trabalhador brasileiro e brasileiras do meu Brasil varonil. Está no ar o Por Dentro da Bola, agora às terças-feiras ao vivo aqui em Sabe Caxias News, mas também não é por toda a plataforma, em todos os nossos canais de streaming, que são vielas, não é? Porque todos os caminhos levam a informação aqui em Sabe Caxias, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn. De alguma forma você vai estar em Omnichannel. Esqueci essa palavra, até né? Acabou a faculdade, tu esquece, né? Os conceitos em multicanais, porque assim, a tecnologia hoje ela é disruptiva, ela é cansativa, mas ao mesmo tempo ela é uma teia que pode nos ligar para o bem se soubermos utilizar, né, as vielas. Nem todos os caminhos levam a Roma, porque Roma era um triturador de gente, né? Mas sim, aqui a informação que nos faz crescer, que nos faz pensar. E vamos falar de esportes com ele, Joselito Santos, ele que é um dedicado do esporte local, nacional, por que não dizer além disso, não é? É Copa do Mundo, está estudando aí os conceitos, já vai trazer informações da dupla Caju, o ampassant da dupla Grenal que não pode faltar, e também, é claro, da Copa que estreia, né? Todo mundo está preocupado com a Copa, claro que no bom sentido, né? Não é naquele sentido, a guerra na Ucrânia e a Copa do Mundo acontecendo.
Meu amigo, nós temos que usar a Copa do Mundo para acabar com a guerra, não acabar com a Copa do Mundo e manter a guerra no noticiário, né? São coisas diferentes que podem ser associadas. Chega de papo furado, né? Vou trazer ele aqui, não tão furado assim, mas também não é hora para ficar fazendo discurso político, religioso, sei lá o que. Joselito Santos, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vai? Tudo certo, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para os internautas, para o pessoal da Rádio Sabe Caxias e também aos telespectadores do Canal 14. Não me pergunta porque eu uso a música do Ayrton Senna, tá? Porque eu acho que é a única que consigo pensar essa hora da noite, né? 21 horas e 9 minutos. Para quem ama a comunicação como nós, que estamos desde as 6 horas da manhã nos mexendo, né? Eu fico até de madrugada. Tomei um xingão por causa da meia da minha mãe. Ela disse, meu filho, tu tem outro por dentro, né? Como é que tu mostra aquela meia? Ela disse, o Joselito fica até constrangido. O importante é ser feliz, né? O importante é dar risada, mãe. E nos ouve, né? Querida Dona Marisa, né? Sempre um abração para ela. Junto, exatamente. Joselito Santos, começamos então justamente por isso, né? Pelo Caxias, ser Caxias, rolando aí, manda bala. O Caxias que joga antes nesse final de semana, o Caxias que está 10 dias sem atuar, mas ele joga no sábado às 11 horas da manhã. E por que o Caxias joga às 11 horas da manhã? Porque conseguiram colocar o jogo do Caxias no dia da estreia da seleção. Então, né, para que todo mundo possa acompanhar o Caxias, a CBF acabou alterando, porque o jogo era para ser às 4 horas da tarde, Miguel. Aí tu imagina, o jogo às 4, termina às 6, pode ter um acréscimo e ia ficar um pouquinho mais complicado, né? Então, por tem conta disso... da Copa, né, que é bem legal de se ver. Que hora que é a abertura, na realidade, é na quinta-feira, né, Miguel? O jogo é no sábado só do Brasil. Mas a abertura da Copa é na quinta-feira. Não influenciaria, porque a abertura é quinta-feira, é o jogo do México, né? Mas o Brasil joga somente no sábado, depois a gente vai falar e vai passar informações, inclusive, né, Miguel, do nosso primeiro adversário, que é Marrocos. Bom, o Caxias joga contra o Guarani de Campinas, Miguel, que é hoje o líder do campeonato, o melhor ataque, uma das maiores folhas da Série C, sem dúvida alguma. É uma equipe que já foi campeã brasileira, né? Uma equipe do Careca, do Neto. Você lembra muito bem do Guarani de Campinas, o Bugre claro. Campineiro. Então é esse time que o Caxias vai enfrentar. Não aquele time, obviamente, de Série A, dos tempos áureos, vamos dizer assim, mas é um time de Série C. E, obviamente, vai ser um jogo daqueles que a gente sempre diz. Um jogo bom, um jogo que o jogador gosta, o jogador do Caxias, eu quero dizer, principalmente o treinador, que é jogo grande, né, Miguel? É um jogo difícil, mas é jogo grande. Acredito que a motivação, não que os outros jogos não sejam a grande motivação, mas eu acredito que tu jogando num estádio como o Brinco de Ouro da Princesa, que todo mundo, eu quero conhecer, inclusive, o Brinco de Ouro da Princesa, que é um dos estádios mais tradicionais do Brasil, isso traz uma motivação diferente até mesmo para a equipe do Caxias. E é um jogo às 11 horas da manhã, como eu falei, né, Miguel? Só para completar. Sendo 11 horas da manhã, muda totalmente o ritmo dos jogadores, do treinador, enfim, da imprensa, porque eu também depois a gente vai falar do jogo do Juventude, que também vai ser às 11 horas da manhã. Tudo isso acaba alterando um pouquinho vamos dizer assim, o dia a dia desses jogadores e da comissão técnica também, Miguel. Sim, eu era tão apaixonado por jogos de botão nos anos 70, que foi a minha infância e adolescência, que eu tinha o Guarani de Campinas como um jogo de botão. Tinha o nome, eu recortava, eu colava, né? Porque eu narrava, é sério que eu narrava jogo de botão. Eu falava só, meu pai achava que eu não ia acontecer nada comigo, né? Que eu era maluco mesmo. Colava, eu e meu primo, também muita criança fez isso. Eu e meu primo fazíamos jornadas esportivas, colocávamos o nome dos jogadores colado. E o Guarani de Campinas era um time que, para uma criança como eu na época conhecer, que não tinha internet, só tinha 3 ou 4 canais de televisão, foi um time protagonista no Brasil, um time forte, então não dá para menosprezar o adversário não, né? E outra coisa que é importante, aproveitando a tua deixa do horário, muda a rotina, mas até acredito para a imprensa, sim, né? Que claro que vai ter que cobrir, aquele que não é setorista. E para o torcedor, para o atleta, eu não sei até que ponto, porque muitos treinos acontecem na parte da manhã, né?
tua preparação física, conforme o período, às vezes, né? Não às 11 horas, mas às vezes às 10, né? E para um momento de frio, como nós estamos vivendo, que virá uma frente fria, talvez seja até um horário que não desgaste tanto, desde que, né, não esteja chovendo, aquela coisa toda, Joselito. Entrevista essa semana, o Marcelo Cabo disse que o horário ele é totalmente descabido, ele não é a favor desse horário, e ele completou dizendo que altera bastante para o atleta, porque o atleta vai ter que comer massa, por exemplo, que é carboidrato, para poder depois acabar, vamos dizer assim, é um repositor, né, energético, o carboidrato. Então, o atleta tem que comer às 8 horas da manhã, por exemplo, massa. Então, é algo que realmente acaba alterando bastante, segundo o próprio treinador da equipe do Caxias. Agora, vamos fazer eu concordo, tudo bem, acho que, né, a gente combina, eu e o Joselito falávamos aqui, a gente combina 35 minutos e faz 1 hora também, né, mas aí é legal, afinal de contas, né, o assunto puxa outro. Porque não sei quem teve a oportunidade de ver o Ronaldinho Gaúcho e o documentário, eu acho que tem muita frescura também, porque o cara quando joga. Ronaldinho era criticado que chegava da balada às 6 horas da manhã, botava a roupa de treino, ia lá, jogava e marcava gol. Não estou dizendo que esse é o melhor comportamento. Eu não posso comer massa às 8 da manhã porque vai me dar um probleminha às 11. Pelo amor de Deus. Eu comia 2x quando eu tinha 30 anos, 25, às 8 horas da manhã vindo da balada. Não tem, sabe? É muito... Pra chegar na hora do jogo e não correr. Chega na hora do jogo, comeu massa meio-dia, joguei às 4, chega lá e não corre, não faz gol. E aí o que adianta? Um dia na vida também não vai matar ninguém, né? Pois é. Esse vai ser um jogo... esse vai ser um horário que ele vai ser corriqueiro, né, Miguel? Não só pro Caxias, depois nós vamos falar do Juventude. O Juventude também irá jogar alguns jogos, principalmente no domingo, pela manhã, e o Caxias terá 2 jogos aos sábados, este contra a equipe do Guarani, e terá também um jogo contra a equipe do Floresta no sábado de manhã, e também, antes mesmo do Floresta, terá contra o Maringá, dia 21, num domingo às 11 horas da manhã. Então é um horário que vai ser meio que corriqueiro, né, nesse período de Copa do Mundo, para que todo mundo possa acompanhar seu time, no caso o Caxias, a gente está falando especificamente do Caxias. E também, né, quem não gosta de Copa do Mundo, né, pelo menos quem gosta de futebol, é uma época que todo mundo quer acompanhar, não importa vamos dizer assim, o país. Eu, em especial, estou muito ansioso para ver... o Irã é meio complicado, mas enfim... Cortaram os ingressos do Irã hoje, depois. Eles estão no México, né? Então, eles estavam nos Estados Unidos, não vai ter torcida do tiveram Irã. que ir para... não vai ter torcida do Irã, exatamente. A situação política que acaba, infelizmente, reverberando no esporte. Não deveria, mas reverbera, né? E essa questão da alimentação, também estou lembrando aqui, quem nunca tomou café da manhã no hotel, né, que tu come escudiguinhas, que eu não gosto, né, aliás, linguiça, omelete, cachorro quente, 6, 7 horas da manhã. Sim. Sabe? Sim. São 2 meses, não dá pra ficar dando explicação gastronômica, negócio, sabe? É o gramado, é a massa, sabe? Pelo amor de Deus. Vamos jogar. O cara tá justificando a dificuldade do jogo às 11 horas pro Guarani também, não é só o Caxias que vai jogar às 11 horas, eles vão jogar no outro horário. Até o Caxias essa semana tá se adaptando a esse horário e está treinando todos os dias nesse horário. Comendo então já massa é todo dia, sabe? Às 8, aí pesa. Aí eu já não sei. Aí eu já tô com uma gastrite aqui, se for isso. Não sei. Mas enfim, o Caxias, ele tá treinando todos os dias, né, nesse horário das 11 horas da manhã, para ir se adaptando ao corpo, ir se adaptando, enfim, como que vai ser a partida no sábado. E a grande novidade da equipe do Caxias é a volta do lateral direito Felipe Albuquerque. Ele estava com problema muscular nos últimos jogos, mas vai retornar à titularidade. Inclusive o Vitor Gabriel, que é o reserva, acabou atuando nos últimos jogos, mostrou realmente que é um menino que precisa evoluir em muitos aspectos, mas também não comprometeu o Vitor Gabriel. É claro que Felipe Albuquerque é o titular absoluto da equipe do Caxias, e também o ataque do Caxias
ao que tudo indica, irá mudar não só com a saída do Calisson, o Calisson não vai jogar por conta do terceiro cartão amarelo, mas o Gaspar também, pelo visto, o treinador Marcelo Cabo não está gostando das atuações e terá um ataque mais rápido. O Caxias terá um ataque com Jonathan Ribeiro, possivelmente pelo lado direito, Vitor Feijão pelo lado esquerdo e o centroavante, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série C, o Salatiel. O restante é aquele mesmo time que a gente já vem acompanhando, né, Miguel? O Busato no gol, Felipe Albuquerque na lateral direita, Jansson e Maurício Ribeiro como capitão na zaga, na lateral esquerda o Roberto, no meio-campo tem o Grigor, o Matheus Nunes e o Ravanelli, no ataque Jonathan Ribeiro, Vitor Feijão e o Salatiel. Provavelmente será esse o time que irá enfrentar o Bugre Campineiro às 11 horas da manhã. Muito bem, vamos torcer por uma vitória em casa do Caxias. Sempre é bom vencer em casa, né? Pra concluir. Fora. Opa, fora. Que burro. Eu te falei que no domingo, na terça-feira, eu sou mais burro que na segunda, né? Eu quis dizer, sempre é bom vencer em casa do adversário. Só errei a proposição. Da casa do adversário, é isso aí. Queria falar na casa do adversário. Não, mas eu tenho filhos adolescentes, né? Já passei pela terceira adolescência, eu tenho que acomodar o meu discurso conforme a crítica aqui, casa. Então, né? Para não perder a autoridade moral. Depois da meia, né? Agora uma manta colorida. Joselito Santos, então é isso de Caxias? Nenhuma informação correta da minha parte, por isso que tu tá aqui, né? Senão eu falava sozinho aqui, né? Tu não pode errar, eu posso. Tá bom, então. Eu posso errar sim, como não? Eu posso me equivocar, na verdade, né? Exato. Mas enfim, o Caxias é o quinto. O Caxias é o quinto colocado e vai enfrentar o Guarani, que é o primeiro, né? Mas o Caxias está a apenas 3 pontos da equipe do Guarani. Então o Caxias vencendo essa equipe do Guarani, daqui a pouco pode brigar pela ponta da tabela. E isso é extremamente importante, que estamos chegando praticamente na metade da primeira fase, né, Miguel? E daqui para frente o Caxias terá mais jogos em casa do que fora. Porque, por enquanto, o Caxias teve mais jogos fora do que em casa. Então, se for olhar por esse aspecto, o Caxias está fazendo uma boa campanha. Está na 5ª colocação, estaria classificado à próxima fase e já está a 8 jogos sem perder. É a melhor defesa do Campeonato Brasileiro da Série C, ou uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro da Série C. Estou dizendo que está tudo certo, uma maravilha? Não, mas que o Caxias está no caminho certo, está. Não, eu acho que isso é importante ressaltar, né? E é claro que Caxias é Caxias, né? Então vamos torcer que continue assim, né? Que bom, né? Uma boa notícia. Estamos apresentando o quadro Por Dentro da Bola, aqui, né, nas plataformas de Sabe Caxias. É isso? Concluímos? Podemos virar a pauta aqui? Podemos virar pro então, vamos lá. Por Dentro da Bola. Nós voltamos aqui com o quadro Por Dentro da Bola, né? Peguei o quase, né? Acertei aqui o quadro, agora sim, né? Quase pegamos o Joselito de meias, igual o William Bonner lá, né? Mas tudo bem, aqui é nóis. Joselito Santos trazendo agora então as informações do Juventude. Juventude, fala aí. Bom, o Juventude que acabou perdendo na última rodada, né, Miguel? Aquela derrota realmente doída, porque o Juventude fez uma partida melhor que seu adversário, mas não foi efetivo. No futebol, como diria Dante Andrés, futebol é bola na rede. O Juventude teve diversas oportunidades com o Rai Silva, com o Allan Kardec. O Rai Silva, inclusive, está se mostrando um grande meio atacante, um jogador que está pisando bastante na área, está cobrando falta, está chutando de fora da área. Está sendo uma das principais peças com a ausência momentânea do Mandaca, né, que o Mandaca está ainda no departamento médico, está na transição, provavelmente volte nas próximas rodadas. Até se fala provavelmente que ele possa não continuar no Juventude, mas ainda são especulações. Em Porto Alegre se fala que o Mandaca teria já umas conversas com o Grêmio. Mas isso eu ouço já há algum tempo, né, Miguel, que o Grêmio está atrás do Mandaca, que o Mandaca vai para o Grêmio, enfim, isso aí confesso que eu só acredito mesmo quando tiver
o Mandaca com a camiseta do Grêmio ou tiver uma proposta oficial, porque o Juventude disse que não tem nada concreto ainda. Rumores conta, lá. Né? Primeiro e principalmente é isso, né? O Juventude não libera sem que tenha garantias. Por isso bom lembrar que o Abner... Juventude se equilibra, né? Normalmente, apesar das dificuldades dentro de campo, né? É bom lembrar que o Abner acabou não saindo no primeiro momento para o Botafogo, né? O Botafogo, que é o do John Textor, seria muito dinheiro, por conta exatamente disso. O Botafogo até queria o Abner, mas não deu as garantias e não ia pagar à vista. E o Juventude disse, só libera se for à vista. Depois não ia nem pagar mais. Exatamente. Então, tem todas essas questões. Demais, o Santos desconfia, né? Em qualquer área, né? Exato. Exatamente. Mas voltando e retornando ao jogo, o Juventude acabou perdendo no último minuto, praticamente no último lance da partida no Couto Pereira. E por que o jogo foi no Couto Pereira e não foi no Germano Krieger, que seria o estádio do Operário Ferroviário lá de Ponta Grossa? Não foi na cidade de Ponta Grossa, foi em Curitiba. Por quê? Porque está sendo trocado o gramado do estádio do Operário. Então, por conta disso, o Juventude acabou jogando em campo neutro, digamos assim, porque é um estádio muito grande, né, o Couto Pereira, e foi aberto um determinado setor ali para a torcida do Operário, e a torcida visitante também ficou no seu local destinado no Couto Pereira. Bom, a equipe do Juventude, infelizmente, acabou perdendo aquele jogo de 6 pontos, né, Miguel? O Juventude, que ainda pode perder mais algumas posições, por conta que, diferente da Série C, a Série C não aconteceu no final de semana passado, não teve rodada. A Série B não, a Série B segue. Então, como o Juventude perdeu, ele pode ainda perder algumas posições. Ele estava na 12ª colocação, mas tem vários jogos que está acontecendo, inclusive nesse momento que a gente está conversando aqui, estão acontecendo jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Operário, com a vitória diante da equipe do Juventude, deu um salto interessante, chegou à 5ª colocação momentânea e hoje estaria brigando pelo play-off da Série B do Campeonato Brasileiro. E como é que foi os gols da equipe do Juventude e da equipe do Operário? Quem saiu na frente? O Operário saiu na frente. No finalzinho do primeiro tempo, um gol daqueles, Miguel, que particularmente para uma equipe que está jogando com 3 zagueiros, não digo que não pode porque aconteceu, mas não deve tomar um gol. Foi mais ou menos o gol que o Juventude acabou fazendo na última partida aqui em Caxias do Sul, contra a equipe do América Mineiro. Mas a equipe alviverde com 3 zagueiros não pode deixar a bola passar pelos 3 zagueiros, e o atacante Pablo, da equipe do Operário Ferroviário, só encostou a bola e desviou do goleiro Jandrei, abrindo o marcador lá no Couto Pereira. Então é aquela história, não é que não pode, né? Porque acabou acontecendo. Mas não deve tomar um gol desses, né? Isso. Por isso que eu disse, não é que não pode. Porque foi um gol, como tu disseste e descreveste, né, um gol que eu acredito, né, que a posição de 3 zagueiros é mais difícil do que jogar com 2 zagueiros. A área é muito grande e, às vezes, um erro de posicionamento. Porque se fosse uma fórmula, né, ninguém faria gol, né? Botava 3 zagueiros lá e acabou, né? Botava, acabava todo o jogo 0-0, né? Então não é. A área, o campo é muito grande, quem vê de fora, né, quem vê pela televisão, mas o campo de futebol é muito grande, e o futebol é cada vez mais veloz, velocidade, tempo de bola, qualquer distração. Bom, tu lembra, eu antecipo aqui, mas tu lembra a distração do Roberto Carlos, que nós perdemos uma Copa por causa disso, né, só por uma arrumadinha de meia, né? Exatamente, e eu estava olhando aqui a tabela para passar a informação correta, Miguel. O Juventude, por enquanto, até pelos resultados paralelos, não caiu muito de posição, tá? Ele está na 11ª posição com 16 pontos. Ele está do G6, está bem perto, ele está apenas 3 pontos do G6, que é, vamos dizer assim, o que importa nesse momento para o Juventude. Seria o G2, porque o G2 leva diretamente a Série A, mas daí do G2 o Juventude já está um pouquinho mais distante. O Juventude tem 16 e o São Bernardo, que é o segundo colocado, que seria a primeira colocação dentro do G2, tem 24 pontos. Então a distância está um pouquinho maior.
Aí, se o Juventude quiser pensar em G6, o que é o G6 para a gente, daqui a pouco, contextualizar mais uma vez, Miguel? Aí tu vai me dizer assim, tá, mas não sobe 4? Sim, só que teve uma mudança na Série B esse ano. O primeiro e o segundo colocados, eles sobem diretamente para a Série A, eles estão garantidos. Então, terminando o campeonato hoje, o Vila Nova teria subido juntamente com o São Bernardo de São Paulo. O Sport Recife iria jogar contra o Náutico e o Fortaleza iria jogar contra o Criciúma. Esse seria o chamado playoff da Série B. Então, o Juventude está mirando pelo menos a sexta, a quinta colocação. Se mirar a sexta ou a quinta colocação, ele está 3, 4 pontos. Está dentro, Miguel. Porque, assim, é até engraçado. E é exatamente o que está acontecendo nesse momento. Por exemplo, o Sport Recife está apenas 2 pontos do São Bernardo. Se fosse numa fórmula antiga, do ano passado mesmo, o Sport estaria garantido, apenas 2 pontos do segundo colocado. Só que o Sport vai pegar um Náutico. Se realmente acontecer isso, vai pegar fogo, né? Porque são 2 times da mesma região, são extremamente, vamos dizer assim, a rivalidade lá é muito forte entre Sport e Náutico. O Sport pode perder a vaga para o Náutico, que é o 6º. Então, isso vai premiar, vamos dizer assim, muitas vezes até incompetência, porque tu pode chegar em 6º, mas tu pode subir para uma Série A. Pois é, mas aí eu gostaria até de não contestar a palavra incompetência, eu acho que ela está bem colocada, mas não totalmente na íntegra do que eu pensei. Tu pode me corrigir se eu estiver errado no raciocínio. Me parece, para quem não gosta de pontos corridos e mudando a fórmula, né, de classificação com finais, um equilíbrio entre uma tentativa de equilíbrio, né? Porque pontos corridos acaba que em determinado momento do campeonato perde a graça do primeiro lugar, o campeão fica jogando só, né? Isso sim. E aí quem vem atrás fica ali se embolorando, né? Por subvagas, por outras vielas. Talvez seja uma experiência essa ideia, né? Dessa colocação. E também com relação, aí tu analisa também, né? Claro, a como foi o rebaixamento do Juventude, que está devendo gol até hoje, né? Eu acho que não vai fazer uns 3 campeonatos para equilibrar o saldo de gol negativo que ficou ano passado. É claro que o Juventude é um time grande, campeão da Copa do Brasil, um time vencedor, um time, né, que tem aí a estrutura de time grande. Campeão brasileiro da própria Série B, né, amigão? Exatamente, que já subiu assim de formas também dramáticas. Mas talvez não seja a única ambição que o Juventude possa ter na questão de equilibrar departamento de futebol. Eu brinquei com o saldo, mas não fazer assim uma Série A tão ruim como fez o ano passado. E se não subir esse ano, também não vai ser o fim do mundo para o Juventude. É que, digamos assim, não será o fim do mundo, mas as finanças, elas já realmente é significativo, digamos assim. É significativa a mudança de investimento, de faturamento, enfim, como de tudo. negócio, sim, né? Sim, porque é claro, o Juventude, e até assim, vamos dizer de uma forma bem objetiva, o Juventude é um dos times favoritos a subir. Por quê? O Juventude desceu, ou enfim, acabou caindo da Série A do Campeonato Brasileiro, e como a gente bem mencionou aqui, Miguel, o Juventude é campeão da Copa do Brasil, o Juventude é campeão da Série B, o Juventude disputou Sul-Americana, disputou Libertadores, então é uma equipe que sim, em comparação a Vila Nova, São Bernardo, o próprio Náutico, o Criciúma, a Juventude é muito maior em termos de estrutura, em termos de time mesmo, enfim, em termos de clube, não em termos de time, perdão, o Juventude é maior. E por ter frequentado, e aí eu quero concordar contigo, e por ter frequentado mais tempo a Série A do que esses que tu citaste. Exato. Agora, né? Porque tem uma rotatividade na Série B, né? Tem alguns times de Série A que senão não teria rebaixamento, cai e voltam, né? Alguns times que a gente poderia citar aí. Claro. Que não é o fim do mundo. Ou seja, o Campeonato Brasileiro em si, eu te interrompi, mas bem rapidamente, eu não estou menosprezando Série C, a Série D, enfim, mas Série A e B é ali uma roleta russa, né?
Não é nem menosprezar, é uma questão objetiva, né? O próprio Caxias tem essa consciência de que de uma série C para uma série D, a diferença ela mas não é tão gritante. Agora, tu sair de uma série C para uma série B, aí sim, aí realmente vai ser muito diferente. E de uma série B para uma série A, também, né? Nós estamos acompanhando aí há 3 anos, a gente tem o projeto ali com o Ivan e com o Zé, os jogos da Série A que o Juventude fazia, enfim, contra Palmeiras, contra Flamengo, contra Santos, enfim, a gente vai falar de grandes times, Cruzeiro, Inter, Grêmio, né, Fluminense, enfim, não só pelos nomes, mas tu via pela forma como esses times jogavam. E agora tu vai lá e tu vê, com todo respeito, Criciúma, América Mineiro, que está sendo um saco de pancada. O próprio Goiás é uma equipe que ela vem transitando há muito tempo na Série B, mas é um time que também já jogou muito tempo Série A. O Náutico, que estava na Série C no ano passado, hoje já está brigando para retornar para uma Série A. Então, o Náutico tem muita força, né? É o Hélio dos Anjos, o treinador da equipe pernambucana. O Criciúma vem aí brigando, sabe? Tentando há um bom tempo, tentando, tá sempre ali na boca, vamos dizer assim, para subir. O Fortaleza acabou caindo, também é um forte candidato. O Vila Nova, para mim, no primeiro momento, Miguel, está sendo uma surpresa. O Vila Nova é um time que ele transita ali meio de tabela, quase subindo, mas não para essa boa campanha que vem fazendo como líder, 25 pontos. O São Bernardo jogou contra a equipe do Caxias na Série C e está aí quase subindo para uma Série A. Eu estou vendo uma Série B extremamente equilibrada, Miguel. Então, eu vejo que o Juventude tem total condição de, quem sabe, sim, brigar até por esse G2. Mas para chegar no G2, o Juventude vai ter que jogar um pouquinho mais, vai ter que ser um pouquinho mais efetivo. Porque aí nós vamos voltar rapidamente à partida do último sábado, diante da equipe do Operário. O Juventude jogou melhor, o Juventude teve as melhores chances, mas acabou perdendo. Então, não adianta tu ser melhor, estar melhor, mas tu não ser efetivo, porque aí tu acaba não conseguindo colocar a bola para dentro da rede, que é como dizia o Dante Andrés, futebol é bola na rede, aí não adianta, porque daí o Operário vai dizer assim, beleza, tu jogou melhor que eu, mas eu ganhei os 3 pontos. Eu vou dar um exemplo científico para isso, bem claro, da humanidade, que foi reconhecido 200 anos depois. Nikola Tesla, não o Tesla esse que a gurizada conhece do carro, o que inventou aí a eletricidade sem fio, né? Foi empregado da General Electric, tinha o melhor produto, era disruptivo, era eficaz, né? Na época de 1800 tinha eletricidade contínua, né? Não alternada, além da eletricidade alternada, ainda ele inventou, né, uma parada sem fio lá, né? Foi demitido, sumiram com os projetos dele, então não pode ter o melhor produto, mas nem sempre tu vai ter o melhor negócio. Pode ter o melhor produto, um picolé melhor que tu tiver no mundo, no Alasca vai ser meio que menosprezado. Um exemplo esse mais bobo, mas enfim. Então é isso, futebol é a mesma coisa. Tu pode ter o melhor time, né? Chutar todos. Eu acho que em 86, que já estamos em épocas de Copa do Mundo, em 82, o Brasil e Itália, o Brasil era melhor. O Paulo Rossi que estava maluco naquele. Depois nunca mais apareceu aquele demônio. Né? E por um erro bobo que foi discutido até hoje, né, do Toninho Cerezo, que atrasou a bola para o meio de campo, e o Brasil tomou o 3º gol e perdeu a Copa. Saiu fora da Copa, né? Então, e o Brasil era melhor, era uma seleção que não ganhou nada, infelizmente, Joselito. Pegando um gancho disso que tu tá falando, vai ao encontro do que eu falei. Por que eu disse que premia incompetência um jogo desse? Porque daqui a pouco o 6º colocado não é melhor que o 3º colocado, porque durante a competição, o 3º colocado fez mais pontos que o 6º. Só que tu acabou de falar, o Brasil era melhor que a equipe da Itália em 1982. Só que o Paulo Rossi, naquele dia, ele estava num dia inspirado. Então, num play-off, o Náutico pode ter um centroavante que naquele dia vai fazer 2 gols e vai acabar com o jogo e vai subir, e o Sport ter mais pontos não vai subir. Então, por isso que eu disse, né? Por isso que eu falei, claro, premia incompetência. Não estou dizendo que o Náutico não tenha, estou falando do Náutico porque ele está em 6º. Não estou dizendo que o Náutico não tenha competência para subir. Mas para mim isso premia a incompetência de um time que não fez o mesmo número de pontos que o 3º colocado, por exemplo. Porque passa de um campeonato que está sendo analisado, porque passa de um campeonato para uma Copa no final da série
É isso aí. Né? É isso aí. Porque exatamente agora é uma Copa do Mundo. Então é mais rápido. Pontos corridos tem altos e baixos, né? Tanto que muitas vezes tem estatísticas de quem ganha o primeiro turno nem sempre ganha o segundo turno. Já aconteceu dos cavalos, né? Então aí essa é a matemática legal do futebol. Inclusive que o VAR deu uma esfriada legal, né? De acabar com esse debate da incompetência do juiz. Né, o VAR fica, né, trazendo. Não sei se tu acompanhou o Jogo do Brasil, aquilo que nós comentamos, o Brasil e Egito, né, que nós comentamos na semana passada, né, da reversão, a palavra reversão. Né, 5 segundos, tinha gente contando os segundos, até não sei se tu observou, né? Então, é claro, é óbvio, né? É matemática, né? Então, só falta daqui a pouco, né, começar a analisar isso, analisar a estatística. Daí nós estamos fritos, né? Mas acho que não, acho que o futebol ainda vai manter a sua paixão, e a paixão tem erros. A paixão é sofrência, senão não é paixão, senão é máquina. Com certeza. E então, para fechar, de Juventude, o Juventude vai jogar contra a equipe da Ponte Preta, a Ponte Preta que acabou perdendo em casa hoje, também né? Tinha Ponte Nessa Preta noite, nos jogos de botão. Também tinha. O goleiro Carlos equipe... foi oriundo da Ponte Preta, o eterno reserva da seleção brasileira, foi reserva em 78. Em 74 eu não me lembro, mas em 78 era o goleiro Carlos, um goleiro forte, muito bem posicionado. Era reserva do Leão, foi 2 Copas do Mundo reserva do goleiro Leão, polêmico Leão, né? Baita do goleiro. Que treinou Juventude, aliás. Sim, treinou Juventude. A Ponte Preta, então, que foi a campeã da Série C no ano de 2025, e até teve um caso muito curioso ano passado, Miguel, na Série C do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta e Guarani ficaram no quadrangular na mesma chave. Então, tu imagina, para a torcida da Ponte Preta e para a torcida do Guarani foi muito decepcionante, porque viu seu maior rival subir e ainda ser campeão da Série C. Ou seja, a Ponte Preta está numa situação financeira extremamente complicada, mas está na Série B. Claro, do jeito que está indo, tá prontinha para voltar para a Série C, porque está muito mal no campeonato. E é essa equipe que o Juventude vai enfrentar no próximo domingo, às 11 horas da manhã. A Ponte Preta hoje é a vice-lanterna, Miguel, com 8 pontos. Uhum. Comendo massa às 8 da manhã, exatamente. E eu tendo que fazer um monte de exercício para poder narrar bem no domingo de manhã. Não posso. Com certeza não. Não é o que eu pretendo fazer, sem dúvida alguma. Eu já solucionei o noticiário, mas foi o máximo que eu consegui fazer quando eu era sério, na radiodifusora. Muito bem. Bom, o Juventude, ele pode ter algumas voltas, mas ainda não vamos dizer assim, certo. O Mandaca está na transição, é um jogador que ele faz bastante falta, principalmente no meio campo. O Pablo Roberto também ainda pode ser que volte, mas não é certo. Patrick Lanza, ao que tudo indica, vai ficar ali como terceira opção, porque tem o Diogo Barbosa, tem o Watson e ainda tem o Patrick Lanza. É um jogador que gradativamente vai retornar, que não saiu por incompetência, por uma questão técnica, foi por uma questão de lesão, e ele está um bom tempo fora. E os jogadores que vieram estão indo muito bem. Então, o Diogo Barbosa e o Watson, acredito que vão seguir. No ataque, que tem, obviamente, algumas dúvidas, mas acredito que o Juventude vai jogar mais ou menos com a mesma equipe que atuou contra a equipe do América Mineiro, Miguel Brambila. Muito bem, estamos apresentando o quadro Por Dentro da Bola. Antes do intervalo, então, já que nós não vamos mudar aí para a dupla Grenal, um minuto para cada um no máximo, aí Inter e Grêmio, aí depois a gente mudar a pauta para a Seleção Brasileira e Copa do Mundo depois, por gentileza, Joselito Santos. Muito bem, então. Vamos falar primeiro do Grêmio. O Grêmio que, passado o primeiro semestre das competições no futebol brasileiro, o Grêmio tem 8 jogadores emprestados a outros clubes. Alguns com situações a serem analisadas. Os atletas cedidos são Kike Oliveira ao Bahia, Arezzo ao Peñarol, Aravena ao Portland Timbers, Ronald ao Fortaleza, Camilo ao Chapecoense, João Lucas ao Remo, Adriel ao AVS de Portugal e Jardiel ao Novo Horizontino. Destes, 2 possuem situações indefinidas. O goleiro Adriel, com vínculo de empréstimo encerrando ao fim deste mês. E o lateral João Lucas, que sofreu grave lesão no início da temporada. Essas, então, as informações do Grêmio. Quer que eu já passe para o Inter ou tu quer comentar alguma coisa, Miguel?
Não, só quero saber o que significa, né? Esse número de empréstimos é um negócio, né, pro Grêmio? Como o Internacional a gente fala também, o Grêmio tem muitos jogadores, né? São muitos mesmo, e aqui não é só na questão plural mesmo, são diversos jogadores, que acaba indo para outras equipes, e agora o Grêmio vai ter que tentar resolver principalmente essa situação do Adriel, né? Que o Adriel está em Portugal, então tem que realmente resolver essa questão se ele vai ou se retorna para o Grêmio. E o João Lucas, que acabou sofrendo essa grave lesão no início da temporada, também, ele está lá no Remo, está na Série A do Campeonato Brasileiro, obviamente ele não vai poder jogar contra a sua equipe na Série A, mas nesse momento ele não está conseguindo nem jogar por conta dessa lesão. Tem o Kiki Oliveira, que é um bom jogador, um jogador de velocidade, está no Bahia. O Arezzo é um atacante mais de movimentação que está no Peñarol, e o Aravena também está no Portland Timbers. E o Ronald é um jogador bem interessante. Diga. Não, pode concluir aí a análise, já que tu começou de um, termina de todos, né? Não tem. Foram 8, né? O Ronald era. O Ronald, ele é um jogador bem interessante, está lá no Fortaleza, não está recebendo tantas oportunidades assim. E o Camilo, que está na Chapecoense, é um meia mais de criação, um pouquinho mais de frente, digamos assim. E o Jardiel é um centroavante que está no Novo Horizontino. Porque falando de estrutura, de futebol, não é só. Porque é evidente, é óbvio, né? Que o dono é igual a tu pedir um livro antes do cara ter lido o livro. A pessoa que tu emprestou tem um contrato de empréstimo, não é? Eu preciso do jogador que eu emprestei, agora eu vou tirar ele do clube que eu emprestei, que pode estar numa situação de decisão e puxar ele pro meu time porque eu tô precisando. Não é assim, né? Tem contrato de empréstimo, né? Só para citar, né? Sim, sem dúvida alguma. Isso é importante o torcedor saber também e ficar claro, porque senão o patrimônio, né, do clube parece espalhado, seja Grêmio, seja poder ser até um negócio, né, para times menores, né, categorias de base que a gente tem falado tanto, né, um negócio bom, sim, né, desde que haja aí, né, mercado para isso. Enfim, Joselito Santos, Internacional, portanto. Bom, o Inter então anunciou nesta terça-feira a programação da intertemporada que realizará durante a Copa do Mundo. O grupo de Paulo Pesolano voltará aos trabalhos na manhã do dia 22 de junho e disputará 2 jogos-treinos antes da retomada do calendário. No dia 4 de julho, o Colorado receberá o Curitiba no Beira-Rio. Uma semana depois, no dia 11, o adversário será o Mirassol, também na Casa Colorada. Os jogos-treinos serão realizados com portões fechados, sem acesso do público, em horários a serem definidos. Curiosamente, o Inter não ganhou dos rivais no primeiro turno do Brasileirão. Perdeu por 2-1 para o Mirassol em pleno Beira-Rio e empatou em 2-2 com o Coxa no Couto Pereira. O próximo jogo oficial do Inter está previsto para 22 de julho, quando enfrentará o Cruzeiro no Beira-Rio, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão. O Colorado ocupa a 14ª posição com 21 pontos, Miguel. Muito bem, estamos apresentando o quadro Por Dentro da Bola. Vamos à vinheta para mudarmos a pauta para a Copa do Mundo. Um instante só. Por Dentro da Bola. Lembrando a você que o quadro Por Dentro da Bola está no guarda-chuva de Sabe Caxias. Estamos aí por toda a plataforma, na Rádio Sabe Caxias, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, no portal também, né? É fácil você acessar sabecaxias.com.br e está em destaque ali, né? O link para o YouTube direto, você ouve no portal mesmo, né? Hoje em dia se consome informação, tanta informação, que às vezes a gente precisa até do silêncio, mas né, quando quiser nos escutar, inclusive programas passados, tá valendo, isso é legal, né? Isso é independente, isso é disruptivo, isso é legal. E agora é Copa do Mundo, a Copa do Mundo é nossa. Essa tu conhece, né? Com o brasileiro, não há quem possa. Essa aí era dos carnavais. Eita, estação de ouro, é bom no samba. É bom no coro. Vamos fazer um grupo de pagode aí, tô dentro, né? A Copa do Mundo. Eu sei uma informação sobre o Marrocos, se escreve com 2 R's, só isso. Tá bom, então. Se não seria então Marrocos, se não seria Marrocos, talvez seja por Lancelotti, Marrocos. Você acha que eu não consigo levantar a sobrancelha como ele levanta, vamos jogar com o Neymar no Marrocos. Fala aí. Ele não fala Marrocos, duvido que ele consiga falar.
É difícil, é Acho que difícil. ele fala Inclusive, Marrocos. não é só difícil falar Marrocos, é difícil a seleção de Marrocos. É uma boa seleção, uma seleção interessante, né? Inclusive, Marrocos vai disputar a sua terceira Copa do Mundo seguida. É um feito inédito para o país. Os Leões do Atlas fizeram história ao alcançar a semifinal no Catar em 2022. Só pra te informar, É bom você lembrar tá que cortando a tua testa aí um pouquinho, tá? O teu ângulo tá... Aí. Sim. Só pra te não ficar ruim na foto. Sim. O Marrocos ele se prepara para disputar na América do Norte sua 7ª Copa do Mundo. A terceira consecutiva. Um feito inédito para o país. No primeiro Mundial, com 48 seleções, o objetivo dos Leões do Atlas é, claro, provar que a histórica 4ª colocação conquistada em 2022 não foi obra do acaso. Como eu disse, é bom lembrar que a equipe, ou a seleção de Marrocos, eliminou nada mais, nada menos do que a seleção de Portugal em 2022. Então, os jogos de Marrocos, em que grupo hoje, está? Hoje, Marrocos está melhor que a Itália, que não está na Copa. Não é, sem dúvida alguma. Então. Marrocos, então, está no grupo do Brasil, junto com Haiti e Escócia. Então, quais são os jogos de Marrocos? Contra o Brasil em Nova Jersey, no próximo sábado, dia 13 de junho, às 19 horas. A segunda rodada vai ser contra a Escócia, em Boston, nos Estados Unidos, às 19 horas de Brasília, no dia 19 de junho. No dia 24 de junho, Marrocos vai enfrentar o Haiti em Atlanta, também nos Estados Unidos, às 19 horas, horário de Brasília. Sabe quem que é o técnico de Marrocos? Se o Laranjão não acordar torto lá. Não. O técnico de Marrocos, não sei, eu sei é que tem uma música do Urubu Rei, antiga dos anos 80, que está no Rock Garagem, ou no Rock Grande do Sul, né? Nega, vamos pra Boston. É isso aí, que eu me lembro. Tá bom, então. Tá bom. O resto eu consumi. O antigo treinador era Walid Regragui. Esse era o nome do treinador da equipe de Marrocos. Sheik. E o atual é o Mohamed Ouabi. Ele tem 49 anos, ele nasceu na Bélgica. Ele ganhou proeminência ao comandar Marrocos na conquista da Copa Sub-20 da FIFA em 2025 no Chile. A sua equipe derrotou a Argentina na final por 2-0, com os atacantes Otamani Mama, sendo Yassir Zabiri, premiados respectivamente com as bolas de ouro e prata da Adidas. Ouabi passou boa parte de sua carreira nas categorias de base prestigiadas do Anderlecht, da própria Bélgica. Então, essas são algumas informações. Como é que Marrocos se classificou, Miguel? Só para citar, sinal que não tem mais bobo no futebol, né? Não é porque é Marrocos que o Brasil tá com um jogo fácil, né? Nosso maior vilão atual em Copas do Mundo é a Croácia. Só para citar, né? Não, eu considero o jogo mais difícil da primeira fase, inclusive. Marrocos é uma equipe muito bem armada. Muito bem armada, muito rápida. Até. Não é muito fácil, não. Em 5 de setembro de 2025, o Marrocos se tornou o primeiro representante africano a se garantir na Copa do Mundo de 2026, após golear Níger por 5-0. Os Leões do Atlas terminaram na liderança do Grupo E das eliminatórias da CAF, muito à frente de seus principais rivais. Então, como é que está o histórico dessa seleção, Miguel? A confederação é a CAF, a melhor Copa do Mundo foi em 2022, chegou à semifinal. A última Copa do Mundo também foi a do Catar, 2022. Qual foi a primeira Copa do Mundo da equipe de Marrocos? Tu sabe, Miguel? Eu digo, Joselito Santos, a pergunta é: qual foi a primeira Copa do Mundo da equipe de Marrocos? Eu sei, mas não conto. Não sei não, tô brincando. México em 1970. Ela ficou apenas na fase de grupos, mas a primeira Copa do Mundo da equipe ou da seleção marroquina foi em México, quando o Brasil conquistou o tricampeonato mundial. Isso aí, em 15 Sabe eu me lembro sempre do Rolando Marrocos Lero. Rolando Lero. Lembra do Rolando Lero? É isso aí, né? Era o cara mais...
era um dos gênios, né, da escolinha do professor Raimundo, um dos gênios do humor brasileiro, que nunca sabia nada, né, mas sempre divertia a galera. Eu não sei, não. Já até esqueci a pergunta qual era. Quantas participações Marrocos tem na Copa? Não sei. 2? 7 participações. Tá bom. 1970, 1986, 1994, 1998, 2018, 2022 e agora 2026. Eu acho que vale uma estatística depois, né? Eu vou filosofando aqui, mas assim, ó, considerando a evolução de Marrocos, tá? Tô parando, ela tem aí. Rapidão aqui, a gente vai falar bastante de Copa do Mundo, semana que vem é só a Copa do Mundo. Mas, por exemplo, como não tem mais bobo no futebol, o que mudou? A informação. Tanto que nós temos um treinador estrangeiro, mudou o processo de globalização, a abertura de alguns países, não todos, na abertura de alguns países, nem todos democráticos, mas pelo menos uma parte da informação, e a internet, principalmente, né, a partir do momento que a informação se tornou livre. Claro que os mais antigos, a França, que não tinha sido campeã, tinha informação, mas eu acho que muitas dessas equipes, como Marrocos, a própria Croácia e outras equipes, começaram a ter informação para praticar tutoriais de treino e outras trocas, né, de informação que elevou o nível de todo mundo, Joselito. Exatamente, deixa eu seguir que eu estava vendo outras informações. Desculpe, a sequência atual de classificações são 3. Sim. São 3 a sequência de classificações da equipe de Marrocos. Ela vai ser sede da Copa do Mundo em 2030. E o histórico da Copa do Mundo de Marrocos são 23 jogos, com 5 vitórias, 7 empates, 11 derrotas, 20 gols a favor e 27 contra. Ou seja, como tu falou lá do Juventude, que estava devendo gol, a Marrocos também está devendo gol na Copa do Mundo, segundo o que diz aqui as informações. E também explica que só dinheiro não traz qualidade, né? Porque senão os times lá da Arábia e do Oriente Médio, né, lá dos países do petróleo, do petrodólar, estariam, né? O Marrocos é um país rico, né? Tanto que vai sediar uma Copa do Mundo, né? Esse ano em 3 países, né? Então, quer dizer, só no Marrocos, se o Trump deixar, se o Trump não explodir a bomba atômica, né? Esse idiota, né? Ele é velho, né? Quer morrer, se joga lá da Estátua da Liberdade, não enche o saco dos outros. Mas enfim, não é o que importa. Marrocos e Brasil, o que tu tá achando do Brasil aí, analisando também esse primeiro jogo, né? Vamos por partes, porque semana que vem nós vamos analisar o pós-jogo. E aí nós veremos, né, o que nós poderemos esperar deste primeiro jogo, não considerando, né, que, claro, que o jogo contra o Egito é aquilo que eu disse, que eu acho que eu faria se eu estivesse lá, uma esticada de perna tira o cara da Copa, né? Isso já aconteceu comigo caminhando no clube. Tu imagina, né? Porque, claro, fora de forma, mas a dor que a pessoa sente ao esticar uma perna e machucar a virilha não é brincadeira, não. Qualquer pessoa que já sentiu isso, né? Brincando, caminhando, pode acontecer com qualquer pessoa. Então isso tudo, né? Não é essa seleção, não é a seleção da estreia, né, Joselito? Olha, eu acredito que o Ancelotti ele vai manter uma boa base. Acredito que vai ser o Alisson, Danilo vai ser o lateral direito, não acredito no Ibanez, acho que o Ibanez poderia ser esse lateral direito, apesar que o Ibanez também não é lateral direito. A gente perde força de ataque, principalmente ali no lado direito, com o Wesley. O Wesley é um lateral mesmo, né? De profundidade, que ele ia para a linha de fundo, fazia jogadas, o 2-1 que a gente chama. Então isso acredito que o Brasil vai perder. A zaga é Marquinhos e Gabriel Magalhães. Lateral esquerda tem o Douglas Santos, que jogou, mas acredito que seja o Alexandro, até porque a equipe, como eu falei, a equipe do Marrocos, ela é muito rápida. Tem jogadores muito interessantes, não só o Hakimi, que é o principal jogador, é o Neymar, vamos dizer assim, da equipe de Marrocos, mas tem ainda um meia do Real Madrid, o Brahim Dias, que é um jogador que inclusive fez gol no último amistoso. Tem atacantes de lado extremamente rápidos, então eu assisti um pouco, inclusive, do amistoso da equipe de Marrocos, e é uma equipe que tem que ter muito cuidado. No meio campo, acredito que Casemiro, Bruno Guimarães,
Não sei se Paquetá, mas acho que o Paquetá seria interessante para fazer essa transição. E na frente, Vini Júnior e Rafinha, acredito que serão os titulares, apesar que eu acredito que Endrick está entrando e está mostrando que pode ser sim titular. O Ryan também é um jogador interessante. Matheus Cunha vai ser titular, então acho que Igor Thiago vai para o banco, apesar que eu também gostaria de ter um jogador de referência. Então, na minha opinião, tem muitas dúvidas ainda, Miguel. Daqui a pouco não na cabeça do Ancelotti, mas não está muito claro ainda, né? Pelo menos para mim, que analiso muito questão tática, questão de jogadores, me parece que a zaga está consolidada. O Alisson, apesar de não estar com o melhor ritmo, vai ser o titular. Não gosta da dentre confiança os três, de muitos torcedores, né? Ele não tá legal, né, Miguel? A gente tem que ser objetivo e tem que ser honesto. O Alisson não tá bem, mas não é porque ele é um mau goleiro, é pelo momento. Ele ficou muito tempo sem atuar, jogou a última partida da Premier League para ir buscando esse ritmo de jogo, e na realidade ele vai buscar esse ritmo de jogo na Copa do Mundo. Eu acho muito arriscado tu colocar um goleiro que vai buscar ritmo de jogo como se fosse uma pré-temporada que ele tá fazendo dentro da Copa do Mundo. Eu acho muito arriscado isso. Por isso que foi levado o Everton. Até se perguntava, mas por que levar o Everton? Porque o Everton é o goleiro mais pronto dos três. É o que mais tem ritmo, é o goleiro que tá voando no Grêmio. Então, não me surpreenderia em algum momento, Miguel, se o Everton não fosse titular também. E também, não sei como pensa o treinador, talvez tu saiba melhor a cabeça do Ancelotti do que eu, mas qualquer treinador destas todas as seleções que estão e tiveram tempo de escolher os seus melhores atletas, consideram que tem duas equipes titulares, né? Tanto que, né, saiu uma e entrou outra no jogo, nos últimos jogos, né? Entraram duas equipes diferentes, né? Todos devem ter esta condição de titularidade. E eu volto a citar aqui elementos de lembranças de Copas passadas, o que foi um erro grave não termos tirado o Ronaldo Nazário contra a França e colocado o Edmundo, aquela que o Dunga chutou a bandeira, que estava toda aquela comoção por causa do Ronaldo Nazário, tinha tido, né, uma convulsão, quis jogar, o Brasil tomando um chocolate da França, ok, né, mas tinha um elemento a mais, que era a preocupação com o Ronaldo, e o Edmundo não entrou, né? Então por que levaram? Mas o Edmundo é isso, o Edmundo é aquilo. Bom, mas estava lá, é Copa do Mundo, o Edmundo poderia... Então não levasse, se o cara não quisesse levar ele porque ele era marginal, entendeu? Porque ele é estourado. Bom, estourado por estourado, a gente já citou na Copa anterior, que nós fomos campeões, que o Leonardo estourou o maxilar do americano com uma cotovelada e não jogou mais a Copa, né? Então... Sim, foi suspenso, né? Então, quer dizer, não pode ter esse preciosismo, não vamos botar o cara, porque então não leva. Entendeu? Não leva. Vai ficar, né? Entende? Tem que ter. Todo mundo tem que ter chance de ser titular. Eu pensaria, né? Eu não sei, né? O Ancelotti, ele tem algumas questões que eu já estou vendo, principalmente a questão defensiva. Me parece que o Brasil ele tá melhor do que antes do Ancelotti e agora com o Ancelotti. A gente vê, isso é notório, que o Brasil é mais organizado, a defesa ela está mais consolidada, e o Brasil hoje tem, a seleção brasileira hoje tem a melhor zaga do mundo, e aí não é nenhum exagero em falar isso, porque Marquinhos e Gabriel Magalhães só disputaram a final da Champions League. Então, sim, o Brasil hoje tem a melhor zaga do mundo, que é de um lado o Marquinhos, campeão novamente da Champions League, e o Gabriel Magalhães, que infelizmente acabou dando uma de Roberto Baggio, né? Acabou chutando bem longe do goleiro da equipe do PSG, né? Eu falei, desculpa, equipe... eu acho que eu cometi um ato falho. Eu falei em 86 o Baggio, né? Não, que errou, era o Paulo Rossi. Eu falei Paulo Rossi em 82? Falou Paulo Rossi, falou. Então tá. Tu falou em 82 o Paulo Rossi. Tá bom. Muito obrigado. Eu não vou poder te ajudar porque eu não era nem nascido, então não mas tem tá muito como... viva essa lembrança e tá muito eu não lembro viva essa lembrança. Eu não lembro se era 86 ou 82, por isso que eu não quis te corrigir. Se era 86 ou 82. 86 nós perdemos para a França nos pênaltis, Para França. Foi o Platini que foi então. o nosso algoz, né? Michel Platini ficou lá, né, conversando com o Zico, né, que tinha entrado frio, o Platini marcou o gol e o Zico voltou para casa, né? Mas nada contra o Zico, né? Só que
Foi, Sim, infelizmente, os franceses são muito mais malandros nesse sentido de efetividade. O Zico foi ingênuo nesse momento, né? Mas ok, tudo certo, né? 80 foi que acabou não ganhando nada, aquela história toda, né? Você perdeu o fio da meada, mas o Paulo Rossi foi um jogo memorável. Tem no YouTube os gols, e claro que tu já viu, e deve ter a partida toda. Sim. E tava um sol, o país ficou tão triste aqui em Caxias que acabou, o Brasil achava que ia ganhar, tinha Falcão, Toninho Cerezo que acabou cometendo um erro, mas não foi culpa dele, o Valdir Pérez tinha tomado um frango no primeiro jogo, tipo o Alisson, assim, que era o melhor goleiro, era contra, ainda era a União Soviética, foi um frangaço, um peruzão, pior do que aquele que o Tafarel tomou com a Bolívia lá, né? E aí o Brasil virou, era uma seleção de ouro que tinha expectativas muito boas, né? E o Paulo Rossi foi o nosso algoz, como eu disse. Então, nem sei o que nós estamos falando por causa disso, mas enfim, é Copa do Mundo, né? A gente vai citando os elementos, né, de cultura, porque tem muitas coincidências, inclusive, né, Joselito? Sim, 24 anos depois, blá blá blá. Eu não acredito em coincidência, acho que acaso não existe. Competência, né? Vamos ver se o Brasil vai ser competente na realidade. Eu, como eu disse, eu vou torcer muito pela seleção brasileira. Claro. Eu acho que o ambiente tá interessante, mas futebol para mim é momento, e o momento do Brasil ele ainda está em construção. Se o Brasil for campeão dessa Copa do Mundo, já estou falando aqui, antes de começar, para mim vai ser extremamente uma surpresa. Não estou dizendo que o Brasil é impossível ganhar, mas não é a tendência. Eu continuo dizendo que a tendência para mim é França, Espanha, Portugal, daqui a pouco a Argentina pode beliscar alguma coisa, porque é a atual campeã, manteve a base, apesar que os jogadores estão um pouco mais velhos, mas não se descarta. A Argentina é uma seleção que ela tem muita garra. Mas eu colocaria as três principais, para mim, é França, Espanha e Portugal. Principalmente, assim, eu vejo Portugal com uma safra muito interessante. Cada vez que eu vejo Portugal, e essa seleção que o Brasil vai jogar, que é Marrocos, eu também não me surpreenderia se não chegasse novamente, Miguel, umas quartas, quem sabe até numa semifinal, porque é uma seleção muito interessante também. Ok, Joselito, tu não acredita no Brasil, mas nós vamos ganhar. Minha imitação eu até não me acostumei com ele na seleção, porque também seleção brasileira é bom, futebol é bom, mas a vida é prioridade, né? Então, ganhar ou perder tem eleição, né? E tem vida que segue, né? Vamos torcer pelo Brasil, sim. Ganhando ou perdendo, continuarão milionários como sempre, né? O que nós queremos é por isso que o VAR tirou um pouco disso, como dizia o bom e velho Nelson Rodrigues, né, que de perfeito nada tinha. O bom era discutir no boteco, né, se era pênalti, né, se era o gol do Maradona. Gol de mão do Maradona nunca mais, meu amigo, entendeu? Água pro branco nunca mais, entendeu? Aguinha batizada pro branco nunca mais, acabou. Quer dizer, água batizada ainda dá para dar, mas gol de mão não tem mais chance. É isso? Tá me ouvindo aí? Perdemos o contato com o Joselito Santos no final do programa. Mas é isso, Joselito, perdeu o contato, não está me ouvindo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Estamos, né? Perdeu o contato, vou dar um tchau aqui. Valeu. Por dentro da bola. Por dentro da bola. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Depois do primeiro tapa, ele prometeu mudar. Ele começou escolhendo as minhas roupas e depois as minhas amizades. Ele só perde a cabeça quando bebe. Ela não disse mais nada. Quem vê os sinais não pode esperar o fim para denunciar. Ligue 190. Isso não é amor. Associação Rio-Grandense de Imprensa. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar,
Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na Avenida Brilhando. CPR Rodas e Pneus. Não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, se já não dá mais para entrar na avenida, venha para CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na Avenida Brilhando. CPR Rodas e Pneus. Não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. O Cursão Mais Garra é a curadoria que você precisa para o seu próximo estágio na vida. O primeiro pré-vestibular do Rio Grande do Sul. Mais de 50 anos de experiência. Pioneiro em transformar sonhos em aprovações. Equipe formada por professores experientes comprometidos com resultados reais. Há décadas atuando na preparação de estudantes para vestibulares e Enem, com metodologia consolidada, equipe experiente e acompanhamento pedagógico. O Cursão oferece diferentes modalidades de curso, pensadas para atender objetivos, rotinas e fases distintas de estudo. Saiba mais sobre nossos cursos e escolha a modalidade que melhor se encaixe na sua jornada de estudos. Acesse nosso Instagram, @Cursão Garra Pré-Vestibular. Nosso WhatsApp 54-9366-1277. Estamos na Rua Coronel Flores, 749 em São Pelegrino. Venha nos visitar. Cursão Mais Garra, o próximo aprovado pode ser você.